Olá, meus amigos, aqui é Janete. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tenho algumas equevérias, algumas suculentas gigantes que estão precisando de poda. Sabe aquela poda drástica, aquela poda radical necessária? Então, essa é a poda que as minhas suculentas gigantes estão precisando. Daí, separei algumas delas que estão precisando dessa poda radical para me mostrar para vocês. No vídeo de hoje, então, eu vou fazer a poda e mostrar para vocês o porquê eu acho importante, nesse caso, fazer a poda e como eu faço o manuseio, né? Como eu faço todo o procedimento de poda radical e novo replante. Aí convido vocês a ficarem no vídeo assistindo, porque darei dicas da minha maneira de fazer a poda das suculentas gigantes, tá bom? Então, como eu disse, eu separei 3 que estão precisando e vou mostrar para vocês agora. Essas são as 3 suculentas gigantes que eu separei para fazer a poda de forma drástica dessa vez. Agora eu vou explicar o porquê. Antes eu vou dizer, essa daqui é uma Mauna Loa. Essa daqui também é uma Mauna Loa. Já essa aqui é uma híbrida, que eu não sei quais são as plantas, né, do cruzamento dela. Então, são 2 Mauna Loa e uma híbrida, sem nome por enquanto. Olha, por que que eu acho interessante fazer a poda? Em primeiro lugar, o sol já volta a reinar aqui. Passou aquela fase, né, do tempo, em que o tempo fica oscilando, uma hora uma chuvinha, uma noite um frio, de vez em quando um solzinho. Então agora o sol já está firme, venta bastante, mas o tempo já está bastante quente. Assim que começou a esquentar, começou a aparecer isso, olha. Isso é o efeito de pequenas queimaduras que ocorrem quando nós saímos de uma época razoavelmente fria e entramos de repente num período mais quente, né? Onde o sol fica sobre as plantas com mais frequência. Ainda que essas plantas tenham sido totalmente adaptadas e já sejam acostumadas a serem cultivadas ao sol pleno, ainda assim pode ocorrer porque passou um período sem receber sol, recebendo apenas aquele tempinho fresco, né, com bastante sombreado e às vezes até uma chuvinha. Então, é natural que elas percam o costume, né, do sol e volte a precisar de uma nova adaptação. Então, esse é um dos motivos que eu acho necessário no momento fazer a poda. É porque nós já estamos entrando num período mais firme, né, de sol. O segundo motivo é exatamente isso, olha, essa parte maior que aparece nessa mauna, foram desenvolvidas, foi criado essas folhas, né, ou melhor dizendo, cresceram essas folhas no período quente anterior ao inverno. Já esse centro, que está mais ajustadinho, que está mais compacto, foi uma parte da suculenta que não ficou nem tão gigante, exatamente por ter sido cultivado ou nasceu, desenvolveu durante o período mais frio do ano. Daí ficou essa diferença, sem falar que não está nada bonito, né? Então, ocorre também com essa daqui, que é o terceiro motivo que eu acho importante também podar, fazer a poda radical. Então, além da queimação do tempo, além dessa diferença que está deixando a planta feia, essa planta aqui mostra bem um outro motivo que eu acho interessante fazer a poda radical. Ou seja,
desculpa, cortar por completo. Entenderam? E vou cortar por completo, ou seja, fazer a poda radical por esse motivo, olhe. Está bonito aqui. Talvez uma folha ou outra esteja desregulada, descontrole, né? Assim, diferente das demais daqui de cima. Porém, olha o tamanho do caule. Olhe. Sem falar que essas mudinhas já estão pedindo licença para passar, para render, para crescer. Então, na minha opinião, a planta não está nada bonita. Se eu tivesse mais exemplares dessa aqui, talvez eu optasse por trocar esse vaso por um mais alto, maior, onde tivesse um maior espaço para as raízes e deixaria aqui para fazer uma experiência, né? Mas como eu só tenho esse exemplar dessa espécie, então eu vou optar por fazer a poda radical. Agora eu vou colocar uma ali e vou fazer a poda e mostrar para vocês o resultado. Então, coloquei aqui numa posição melhor para que vocês possam ver e entender melhor a minha dica de cultivo para o vídeo de hoje, de como eu faço a poda radical das minhas suculentas gigantes. O motivo eu já expliquei, né? O porquê existe a necessidade está mais do que óbvio, né? Então, eu vou fazer uma incisão bem radical aqui, nessa parte. Se tivesse folhas mais para baixo, talvez eu deixaria algumas folhas, mas nesse caso, não estou vendo a condição de fazer um corte sem que perca, né, mais folhas. Então, eu vou fazer uma incisão bem assim, precisa, né? Bem aqui, bem pertinho das folhas. Aí vai sobrar todo esse caule para continuar desenvolvendo essas mudinhas. Prontinho, olha só. Cortei aqui, né? Deixei parte do caule. Algumas mudas já estão vindo, já tem sinais de brotações, tem algumas já visíveis e outras com a gema bem proeminente, de modo que já há sinais de brotações de novas mudinhas vindo. Deixei duas folhas razoavelmente boas, que vão dar sustentação para alimentar, né? No caso, as mudas novas. E aqui está a parte do corte. Está totalmente sadia, na minha opinião. Eu não vi aqui nada que eu pudesse me preocupar. O que está acontecendo com a planta é só mesmo por causa da ação do sol, em decorrência da mudança de tempo. Então, não há nada que eu precise me preocupar. São manchas de queimadura, sim, e não de fungos. Então, essa muda, eu vou reservá-la para que ela seque, né? Se eu tivesse canela em pó em casa, eu ia colocar canela em pó aqui, porque além de ajudar na cicatrização, ela serve também como fungicida natural, né? A canela costuma ser quase um antibiótico natural. Então, o que eu faço com ela agora? Bom, seguindo as dicas de cultivo que eu aprendi no canal da Tati Foinha e também no canal da Carol, que é Suculentas da Carol, elas fazem exatamente isso. Deixam assim, num vaso. Já que estava no sol, eu vou levá-lo novamente para o sol e deixá-lo assim, sem substrato, até que essa muda adquira raízes. E em seguida, o que vou fazer? Vou fazer a poda radical dessa nova suculenta aqui, que é a outra Mauna Loa.
E novamente está aqui a parte que eu fiz a poda, deixei olha aqui, deixei o mecanismo que eu usei para podar de estragar uma folha, mas acontece, né? Então está saudável, bem pesada, gente, mas como está pesada essa suculenta? Eu acredito que 1,5 kg, mais ou menos, posso estar enganada. Então, como eu vou fazer aqui, vou colocar também assim, num pote, sem substrato, e vou esperar enraizar. E aqui ficou assim, olha, com algumas folhas para dar suporte para as mudinhas novas que estão vindo aqui na base. Isso. Então, essa é a maneira que eu faço a poda radical das minhas suculentas gigantes. E o porquê vocês sabem, né? Sempre quando a gente vê que está ou estragada, ou já está num período melhor, que elas estão precisando desenvolver mais, igual é o caso agora, né? Ou também quando estão vindo mudas novas na base. Então, são maneiras que a gente pode analisar e ver a necessidade. É assim que eu analiso as minhas suculentas e vejo a importância de fazer uma poda radical nessa época do ano. Prontinho, fiz a terceira poda. Aqui está o troncozinho com os filhotes dessa gigante que está vindo, né, na base, olha só. Além dos que já estão proeminentes, tem alguns pontinhos que são brotações novas, né? E aqui, com essa poda que eu tirei daqui de cima a planta mãe, naturalmente essas aqui vão se desenvolver melhor. Agora, olhem aqui como ficaram as 3 suculentas gigantes que precisavam de poda radical, já devidamente podadas. Ficaram assim, a parte da muda mãe. Desse jeito aqui ficaram as bases, né? Algumas folhas, olha aí. Essa daqui já não ficou folha, mas já tem bebês. Agora, eu tenho uma terceira suculenta gigante que está precisando de poda e vou mostrar para vocês no local que ela está. E gostaria de saber a sua opinião, do que vocês acham. Eu devo podar a mãe ou eu devo podar os filhotes? Vejam só. Aqui nesse vaso enorme, eu tenho algumas suculentas gigantes que já precisam de poda. Mas eu estou falando em especial dessa aqui, que é super gigante. Ela está cheia de filhotes na base, são muitos. E eu vou dizer para vocês que já não são mais só filhotes, não. Tem bebês aqui que já são adolescentes e outros já estão quase atingindo a fase adulta. Mas está aqui, nesse vaso gigante também, bem alto, bem grande. E eu estou gostando bastante, está lindo aqui, olha. Que composição bonita, já tomou conta, está bem cheio. Tomou conta do vaso, está bem cheio. Agora, na opinião de vocês, o que acham? Eu podo a mãe e deixo todos os filhotes virem aqui e formarem uma colônia de filhotes de suculenta gigante aqui no mesmo vaso? Ou o que vocês acham? Eu podo os filhotes e deixo a mamãezona como ela está? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês no vídeo de hoje e gostaria muito de saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E se gostaram do vídeo e de saber as dicas de como e por que eu podo as minhas suculentas gigantes, deixem, por favor, o seu gostei, né? Deixe o seu joinha e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!